Aceita um cafezinho? Tem uma diva aqui do YouTube que eu adoro acompanhar ela. Ela chama Bárbara. Ela faz alguns vídeos mais reflexivos sobre pensamento, sobre maturidade, enfim. Ela postou um vídeo hoje sobre como você aproveitar assim, a sua própria companhia, como você gostar de fazer coisas sozinho. E, de certa forma, assim, há um bom tempo eu tenho chegado à conclusão de que eu sou o tipo de pessoa que ama fazer as coisas sozinho. Tipo assim, eu sempre gostei de fazer as coisas sozinho. E eu sinto que isso vem desde lá de quando eu era criança. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, né? Então, desde lá de quando eu era criança, eu sempre gostei de brincar sozinho. Eu sempre tive uma imaginação muito forte, muito grande pra poder brincar, assim, na minha própria companhia. Sempre que eu tava brincando com os meus brinquedos, ou se eu tava, talvez, em algum outro lugar, e eu sempre gostava de ficar ali quietinho na minha e brincar sozinho. Eu tinha, assim, os meus momentos de brincar com outras crianças, mas eu sempre fui uma pessoa um pouco difícil de criar intimidade. Eu sou uma pessoa que, pra que eu consiga ser eu mesmo, assim, com as pessoas, eu preciso criar uma certa intimidade com essa pessoa antes de me abrir completamente. Eu acredito que para mais pessoas também seja assim, né? Mas o ponto, eu tenho muito nítido na minha cabeça também de muitas viagens que eu já fiz, porque na minha vida sempre foi eu e minha mãe. Então, eu sou filho único, não tenho irmãos, enfim. Nunca teve pessoas da minha idade na minha família. Eu e minha mãe, a gente sempre ia pra praia. Eu fazia natação quando era criança, então eu sabia nadar. Então minha mãe nunca teve essa preocupação de tipo assim, ai, vai dar ruim. E eu sabia de fato nadar, eu adorava nadar. Então eu nunca tive esse medo. Então eu lembro que muitas viagens a gente ia pra praia e eu adorava ficar brincando no mar. E eu sempre brinquei sozinho. Uma vez ou outra, assim, às vezes eu fazia uma amizade com alguma criança que tava ali no mar, com os pais, enfim. Mas eu sempre fui muito feliz brincando sozinho. E eu enxergo hoje isso como algo que me fez ter essa maturidade pra fazer as minhas coisas sozinho. Tem gente que depende muito da outra pessoa pra poder fazer as coisas, né? Às vezes coisas simples, tipo, sei lá, ir no mercado ou ir no cinema, por exemplo. Amo ir no cinema e eu amo ir no cinema sozinho. Eu gosto de fazer muitas coisas sozinho, cara. Mas eu criei essa coisa de você gostar, de você estar na sua própria companhia. E eu me sinto bem, eu me sinto seguro comigo mesmo, sabe? Quando eu vou fazer as minhas coisas. Tipo, eu amo ir no cinema sozinho, então eu vou no cinema sozinho. Eu preciso fazer tal coisa hoje. Às vezes nem passa pela minha cabeça de chamar alguma pessoa, sabe? Então eu até, inclusive, se algum amigo meu estiver vendo isso, não se sinta mal, tá? É porque eu, de fato, sou o tipo de pessoa que ama fazer as coisas sozinho. Por exemplo, eu moro com um amigo que ele é uma pessoa extremamente extrovertida. Ele é uma pessoa que gosta de sair, que gosta de conversar, que gosta de estar no meio das pessoas. Eu já tive essa fase na minha vida de sair, de conversar com muitas pessoas e de criar amizade, criar relações. Mas eu tenho uma maturidade de enxergar hoje que muitas vezes eu estava querendo me colocar em lugares onde na verdade às vezes nem me cabia. Quando eu comecei no processo de me conectar comigo mesmo, de entender as coisas que eu realmente gosto, eu comecei a enxergar isso muito claro na minha cabeça. Eu já fiz muita coisa que na verdade nem precisava, sabe? Às vezes eu nem queria fazer essa coisa, mas eu queria estar em algum lugar, eu queria ser visto pelas pessoas. A troco de quê eu precisava disso? Tanto que hoje eu não sou mais o tipo de pessoa que sai pra vários lugares, final de semana tá em festa, tá em balada e tá bebendo e tá fazendo isso não sei o que, muita gente, conversas e, sabe? Eu prefiro estar na minha própria companhia. Então, tipo, sei lá, coisas que eu gosto de fazer sozinho. Por exemplo, ir no cinema é uma coisa que eu adoro fazer sozinho. Ir pra academia também. Quando eu vou pra academia, eu gosto de ir pra academia e fazer o meu treino com o meu fone de ouvido, ouvindo a minha música, sem ficar conversando. Só ir lá, fazer e ir embora. E você ir pra academia com alguém, de certa forma, você precisa dar uma atenção pra essa pessoa que tá com você, né? Aí eu nem consigo me imaginar como eu seria se eu dependesse muito de outra pessoa pra fazer as coisas. Então, tipo, tem gente que depende de pessoas pra fazer qualquer coisa, né? Tipo, às vezes deixa de fazer muita coisa porque não quer ir fazer sozinho. Eu tenho muita vontade de... Eu nunca viajei sozinho. Eu estou responsável por mim mesmo, pra tudo. Então, desde procurar um lugar, alugar um lugar, enfim.
Eu tenho muito essa vontade dentro de mim. Provavelmente quando isso acontecer, eu quero muito gravar um vídeo aqui pro YouTube pra poder deixar registrado esse momento, né? Mas eu tenho muita vontade de viajar sozinho, que é uma das coisas que eu ainda não fiz. Mas de resto, gente, adoro. Adoro sair pro cinema, adoro sair pra tomar café. Inclusive, ir pra cafeterias agora tá sendo o meu hobby favorito. Então, adoro ir ali embaixo, tomar um cafezinho, ficar lendo livro, colocar uma musiquinha. Às vezes, gente, fazer uma simples caminhada na rua. Tipo, ai, quero ir caminhar. Ai, mas eu vou chamar alguém. Ah, não, eu não quero ir sozinho. Oh, coloca o fone de ouvido e vai caminhar. Nem precisa colocar um fone de ouvido, vai caminhar. A melhor coisa que tem é você pegar pra fazer uma caminhada ali na rua de baixo da sua casa, sabe? Coloca um fone, escuta uma música que você gosta. Ou é muito legal também, ao invés de você ir caminhar ouvindo música, você ir caminhar sem fone de ouvido e você escuta os seus pensamentos, você conversa com você mesmo. É muito engraçado porque às vezes como eu faço muito essas coisas sozinho, isso faz com que a gente preste muita atenção no que tá acontecendo. E nas pessoas também. E eu reparo em muita gente falando sozinho. Sabia? Esse dia eu tava na academia, o cara tava lá treinando. Ele tava treinando sem fone de ouvido. Ele é um cara que geralmente não usa fone de ouvido mesmo. Ele tava lá descansando na série dele, simplesmente, gente, o cara tava falando. Tipo, não falando, mas sabe quando você pensa e você chega um momento que você até começa a gesticular? Que você começa meio tipo, pô. Aí eu reparei e falei, olha só que engraçado. Mas eu também às vezes faço isso. Eu me pego fazendo isso às vezes, sabe? Juro, é muito legal reparar nas pessoas. E às vezes a gente fica naquele sentimento de, nossa, as pessoas vão ficar me olhando, que não sei o quê. Pode ser que as pessoas te olhem. Mas, gente, depois de 3 segundos, ninguém vai mais lembrar de você se alguém te ver na rua. Sabe? É a mesma coisa de, eu quero colocar essa roupa hoje. Aí você coloca essa roupa, e aí a sua cabeça já começa, não, mas vai acontecer isso. Não, mas será que isso daqui tá assim? Não sei o quê. Aí é o ponto. Você faz porque você quer ou porque você tá pensando nas outras pessoas. Ó, um grande ponto. Enfim. Eu tive essa reflexão hoje. Eu vou deixar o link aqui, se eu lembrar, do canal da Bárbara, porque ela é ótima. Ela posta vídeo todos os dias, às 6 horas da manhã. Então ela é o meu podcast de todos os dias da manhã. E a reflexão de hoje foi essa. Tentem fazer as coisas sozinho. Desde coisas pequenas, de você ir ali fazer uma caminhada, ou ir no shopping dar uma volta sozinho, coloca fone de ouvido, coloca uma roupinha aí que você gosta, sabe? E vai olhar para as pessoas, ver o que tá acontecendo na rua. Às vezes só sentar num parque, observar e ouvir uma música. Ontem foi domingo, e ontem eu era um dia... Geralmente eu gosto de ficar em casa, sou o tipo de pessoa atualmente que gosta de ficar em casa. Mas ontem eu tava a fim de simplesmente ficar na rua o dia inteiro. Então eu acordei e fui numa academia que é longe de casa, pra poder sair de casa. Fui na loja de coisas pra casa, que eu adoro. E depois à tarde eu falei assim, tá, eu vou ir num parque e vou ficar lá no parque. E eu fui. E foi incrível. Fiquei lendo, fiquei escrevendo, fiquei ouvindo música, fiquei só em silêncio, olhando pra cara das pessoas que passavam. E, gente, é muito gostoso. Quando vocês começarem a testar e sentir, vocês não vão nunca mais parar. E eu não falo isso de você fazer as coisas sozinho de um modo de romantizar a solitude, tá? Eu me sinto bem fazendo isso sozinho, eu não tô triste, eu faço porque eu gosto da minha própria companhia, mas eu não tô triste, eu não tô mal, enfim. A gente tem que também saber reconhecer essas coisas, sabe? Mas é isso. Um beijo, abraço a todos.